Isso aí não são sintomas da mente. Isso aí é demônio. E nisso aí nós vemos a necessidade do Brasil, dos cristãos, orar pela nação. Irmão, você já parou para pensar o tanto de desgraça que já veio para o Brasil só esse ano? Vocês lembram que no início do ano foi aquela questão dos palhaços? Você lembra que do meio do ano foi aquela questão da baleia azul? Menina se cortando, menina entrando dentro do banheiro, querendo se matar. Você lembra disso? Agora vem essa droga desse zumbi. Irmão, isso é coisa de... Não, sinceramente. Aí vão dizer agora que é porque a pessoa vai tomar banho, aí tem um relaxante lá, não sei o que. Isso aí é demônio. Isso aí é capeta. E o dever da igreja é orar. Só que a igreja está fazendo um papel inverso. Em vez de ensinar os crentes a jejuar, orar, estão ensinando os crentes a viver uma vida de prosperidade que não vive. Os maiores pregadores de prosperidade são mentirosos. Aluga carro para dizer que o carro é dele. E dizer esse que é Deus. Compra carro fiado, parcela em 80 vezes e dizendo que comprou à vista. Compra carro fiado e diz que foi fulano que deu. Pregadores da prosperidade mentirosos. Desgraçados miseráveis. Dá raiva, ódio de ver pregadores mentirosos que fica comprando carro e parcela não sei quantas vezes e diz que foi porque ofertou na festa missionária e Deus usou alguém para dar. Ninguém anda dando assim nada não. Compra carro e não paga, fica com o nome sujo andando com carro aí Finan, moto Finan, e fica pregando prosperidade em vez de pregar a palavra. Prosperidade é bíblico, sim, mas ela tem os seus princípios. Aí fica ensinando só essas coisas sem ensinar o povo a jejuar, sem ensinar o povo a orar, sem ensinar o povo a se aproximar de Deus. E a nação vai para uma desgraça cada dia mais. Eu estou indignado hoje mesmo. Ah, Gustavo, eu nunca te vi assim. Pois é, você nunca me viu, mas hoje eu estou indignado. 3 desgraças já chegou no Brasil só esse ano. Os palhaços, a baleia azul, agora o zumbi. Isso aí a psicologia chama isso de apoplexia, se eu não me engano. Isso não é doença. Isso é necessidade de Deus. O ser humano, quando nasce, ele tem 3 vazios dentro dele. 3. Eu estou falando dentro da psicologia porque eu estudo psicologia também, estudo direito. Esses livros eu leio tudo. Dentro de 10 anos de crente, eu pude contar 800 livros. E não foram todos evangélicos não, viu? Eu li também no secular. Então o ser humano nasce com 3 vazios. Ele nasce com vazio de mãe, nasce com vazio de pai e com vazio de Deus. O vazio de uma mãe, quando não tem a mãe, este jovem, ele pode ter uma madrasta que vai substituir isso. O vazio de pai tem um padrasto que pode substituir. Mas o vazio de Deus, ninguém substitui. Ninguém. Aí eu fui fazer uma pesquisa e eu estou escrevendo sobre isso. Um grito por socorro para jovens. Os jovens, às vezes, estão indo para as drogas, se prostituir. E tanta coisa. Sabe para quê? Tentando preencher o vazio que ele sente dentro deles. O vazio. Aí ele se prostitui. Eu coloquei um dia desse no Facebook aqui e deu um escândalo. Por quê? Porque eu disse que quando uma jovem ela está querendo procurar um pai. Então o primeiro vazio, o vazio de mãe. E o vazio de pai, o segundo vazio. Mas o vazio de Deus, ninguém substitui. E os jovens vão para as drogas, vão para a prostituição. Internet não ajuda, né, meus irmãos? Olha, superando o cárcere das emoções. Superando o cárcere das emoções. Nesse livro aqui fala porque muitos jovens vão para as drogas. A Bíblia nos faz entender mais ainda. Aqui é só um princípio, só pegando os princípios da psicologia e trazendo para entender melhor a Bíblia.
Igreja, nós precisamos praticar o poder da intercessão. Não existe ministério de oração, biblicamente não, mas existe da intercessão. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Antes de Paula, meu amigo, se você puder postar para mim aí 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, eu agradeço. Existem só nesse capítulo 4 tipos de oração, e esse dentro desses 4 pedidos de oração, esses 4 tipos de oração, existe a oração pela nação. Às vezes nós temos orado, quando muito, oramos pelos nossos bons ou pelos nossos bem interesses, pelo nosso bom prazer, oramos por nós e esquecemos do nosso próximo. Vamos orar pelo nosso vizinho, vamos orar pelos nossos inimigos. Ontem aconteceu uma tragédia aqui, não foi bem uma tragédia essas coisas, mas um camarada veio aqui fazer ameaça para mim. Eu dei uma palavra de Deus para a vida dele à noite. Eu tirei um período de oração falando para Deus visitar ele, porque eu tenho certeza que isso é falta de Deus na vida. Quando a pessoa tenta perseguir alguém, ainda que essa pessoa já esteja certo ou errado, mas quando você tenta denegrir a imagem de alguém, você está pecando. Porque a Bíblia diz não perseguir, a Bíblia diz consolai, a Bíblia diz não maltratei meus filhos, meus profetas. A Bíblia diz isso. Traz essa Bíblia que está para mim bem em cima da cama aí. Pode ser a alfa, a ômega. Vamos orar. A nossa nação brasileira precisa. É você que é cristão, é você que é crente, é você que é o homem que foi chamado para orar. Ah, não, mas eu quero profetizar chave de carro. Ah, não, mas eu quero é uma moto. Ah, não, mas eu quero é ficar milionário. O que adianta, meu filho, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou melhor, o que adianta você ganhar o mundo inteiro com bens, enquanto milhares de almas estão indo para o inferno porque você não está exercendo a sua função? Você sabia que existe 5 mais 3, 8 pecados na Bíblia que não tem perdão? Você sabia disso? E um deles, a blasfêmia. Lá não está dito que é o único pecado que não tem salvação, que contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo não tem perdão. Outro pecado, a omissão. O que é a omissão? A parábola dos talentos diz... Ele está travando muito mesmo, é verdade. A parábola dos talentos fala, não é dos 10 talentos, dos talentos. 10 talentos é um erro do titulista. É os talentos. Ele pegou o seu talento e enterrou. Não progrediu, não produziu. E o Senhor veio acertar a conta com ele e ele não tinha feito nada. Ele falou assim, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, onde haverá planto e ranger de dente. Olha só. Olha só. O segundo pecado na Bíblia que não tem perdão é a omissão. Não seja omisso ao seu chamado. Ore pela sua nação. Ore pelo seu irmão. Falando sobre a oração, Elias Pimenta, um abraço, maninho. Como é que tá aí a Minas Gerais? Olha só. Primeira oração, rogos. Rogos, primeira oração. Segunda oração, orações de louvor. Está no texto. Terceira oração, intercessões. Tá vendo? Fazer intercessões. Orar pelas pessoas. Quarta oração, ações de graça. Se eu fosse falar sobre cada item desse aqui detalhadamente, você ia ver que tem muita gente que está fazendo os seus cultos de ação de graça e não está completamente como a Bíblia ensina a fazer. Mas o que eu quero dizer aqui é que na parábola, ou melhor, na mensagem que diz Jesus saindo de Betânia teve fome, vendo a figueira de longe, foi ver se tinha alguma coisa nela, não vendo nada nela, amaldiçoou a figueira, e vendo os discípulos isso, olha, os discípulos representam os obreiros da igreja, vendo isso não fizeram nada. Tem muitos obreiros da igreja que estão vendo isso e falam assim, é o final dos tempos. É o final dos tempos, isso não é novidade, todo mundo está sabendo. E você está fazendo o que deveria fazer? Orar pelo próximo? Não. Então comece a orar, meu filho. Comece a orar pelo próximo porque é o final dos tempos. É o princípio das dores. É o princípio.
Aí conta outra história, depois da parábola, de uma figueira que estava na vinha. E o Senhor veio e falou assim, olha, tem 3 anos que eu venho aqui. E ela não dá fruto, corta, lança fora. O vinhateiro falou assim, não, deixa ficar mais esse ano. Os discípulos não fizeram nada. Mas agora o vinhateiro aqui está intercedendo. Ei, se você for um discípulo sem o Espírito Santo, você vê essa situação e não faz nada. Mas se você for um discípulo cheio do Espírito Santo, você intercede. Agora eu te pergunto, você está intercedendo? Você está intercedendo? Se você está intercedendo pelo seu vizinho, pela sua nação, você está cheio do Espírito Santo. Essa é uma prova da evidência do Espírito Santo na sua vida. Agora, se você não está intercedendo pela sua nação, se você não ora pelos outros, está mal orando por você, você está precisando da evidência do Espírito Santo na sua vida. Irmãos, não é droga. Irmãos, isso é demônio. Vamos orar. Ah, não. Agora o cara banhou, saiu do banheiro, aí deu um negócio assim no corpo, pronto. Virou zumbi e tá querendo virar canibal, comer ser humano, querendo beber sangue. O que é isso? Demônio. Eu convido você para esta semana jejuar pelo menos 2 dias, orando por esta nação, orando pelo nosso país, orando pelas almas que estão perecendo na mão de Satanás. Eu digo para muitas pessoas, conhecimento é bom e eu estudo quais os pensamentos que tenho. Mas uma coisa eu digo para você, eu sou escravo do meu dom. Eu sei que eu nasci para escrever. Eu sei que eu nasci para ensinar os meus amigos, meus companheiros, compartilhar com eles das revelações. Eu sei que eu nasci para ser professor na área teológica. Eu sou convicto do meu chamado. Deus ainda, antes de Paula, meu amigo, Deus ainda está procurando alguém que esteja na brecha. Deus ainda está procurando quem esteja na brecha. Ainda está de pé a palavra ide. A palavra ide não foi anulada da Bíblia. Ela ainda está com validade. Toda a escritura divinamente inspirada, útil ela ainda está em validade. Eu convido vocês a orar comigo essa semana pela nossa nação, expulsando essa cambada de demônio, porque a igreja recebeu poder, autoridade para lançar esses demônios no abismo. Você precisa tomar conhecimento dessa autoridade que você tem, de lançar os demônios no abismo. Você diz, está amarrado o demônio. Quando você ora por alguém, ele fica amarrado lá. Ele não pode ficar amarrado lá. Você tem que determinar, você tem que usar a autoridade para que esses demônios sejam lançados no abismo. E não deixar ele amarrado na casa de quem você ora ou no lugar que você ora, porque isso vai trazer atraso para a vida da pessoa. Repreende. Devido à internet estar um pouco ruim, deixa eu orar por você. Depois, quando a internet estiver melhor, nós falamos mais sobre a oração. Dizia um certo escritor que pregador morto prega mensagens mortas, pregado por um pregador morto, mata e não dá vida. Nossas igrejas estão cheias de pregadores mortos, pregando sermões